Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estou feliz pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunir nesta noite, aqui no templo, um pequeno grupo, ao lado do nosso pastor presidente, pastor Neemias Ribeiro, pastor Isaías Acácio, um pequeno grupo de irmãos, mas com toda certeza estamos juntos em um só espírito, neste culto que é transmitido online, um novo formato. E o que tem me chamado a atenção nesses dias é que a igreja do Senhor, ela não se amolda ao mundo, mas a igreja do Senhor sobrepuja as circunstâncias. A igreja do Senhor Jesus está acima de todas as coisas. A igreja de Jesus prevaleceu no cativeiro. A igreja de Jesus prevaleceu enquanto os crentes estavam sendo mortos. A igreja de Jesus sempre prevalecerá. A igreja do Senhor Jesus é o maior milagre da história. Lutaram contra ela. Não é o caso do que nós estamos enfrentando nesses dias. Eu tenho sempre dito que nós não estamos enfrentando uma perseguição contra a igreja. Estamos enfrentando um problema de saúde pública. Mas o salmista nos diz no Salmo de número 103 que o Deus que nós servimos é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Então a igreja do Senhor Jesus continua de pé. Se não temos a oportunidade de nos reunir com grata satisfação, com plena alegria, como fazemos ao estar no templo, mas estamos aqui transmitindo a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você que reservou este tempo na sua casa para cultuar a Deus conosco, eu tenho certeza que a bênção de Deus continuará chegando ao seu lar, e a sua vida será mais uma vez edificada, já está sendo edificada pelos louvores e pela palavra de Deus. O profeta Abacuque, no capítulo de número 3, no versículo 1 e 2, é o texto que eu quero ler. Versículo 1 do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, a parte A, e depois, continuando a leitura, a partir do versículo 16 até o versículo 19, o texto bíblico nos diz o seguinte: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Versículo 16: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Meus queridos e amados irmãos, o profeta Abacuque profetizou em um tempo de grandes calamidades. Possivelmente o livro do profeta Abacuque foi escrito no ano 612 a.C., ou entre o ano 605 e 597 a.C. Abacuque profetiza e ele inicia os seus oráculos proféticos
clamando a Deus. O início do profeta Abacuque, o capítulo 1, versículo 1, Abacuque escreve dizendo: até quando, Senhor, clamarei, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás, porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Abacuque, nas descrições iniciais dos seus oráculos proféticos, parece estar vivendo os nossos dias. Dias de calamidades, dias de temores, de angústias, dias em que muitas vezes vemos os homens maus sobrepujarem os bons, dias em que a lei se afrouxa, que a justiça é torcida. Estes eram os dias também de Abacuque. Ele olha para a sociedade à sua volta, mesmo vivendo no meio de um povo que foi escolhido por Deus. Ele vê todas estas calamidades e então ele grita dizendo: por que tu fazes que eu veja tanta calamidade, Senhor? Por que tu me mostras a iniquidade de muitos? Meus queridos, nem todos os dias em que estamos vivendo conseguem ver com os olhos de Deus. Abacuque é profeta e está vivendo no meio da calamidade. E Abacuque se desespera porque ele consegue ver o que Deus está vendo. Ele consegue ter a percepção com os seus olhos, assim como Deus percebe. Nos dias em que estamos vivendo, nós que conhecemos a palavra de Deus, que servimos ao Senhor, não podemos ter uma visão comum. Não é tão somente um fato que ficará registrado na história da humanidade e da nossa nação. São circunstâncias que são prelúdios daquilo que há de acontecer ainda. E como igreja do Senhor Jesus, precisamos ver com os olhos de Deus. Abacuque vê e clama. Abacuque não murmura. Abacuque não recua. Ele clama. Ele diz: até quando clamarei? Ainda que ele não consiga ouvir a resposta de Deus, ainda que no meio de tanta calamidade ele não consiga perceber a ação de Deus, mas Abacuque levanta um clamor. É tempo da igreja clamar. Ainda que você e a tua família, assim como todos nós, estamos vivendo as circunstâncias que não gostaríamos de viver. Aleluia! Eu ouvi alguns líderes dizendo que este mal não acometeria crentes, não acometeria a igreja do Senhor Jesus. E às vezes nós queremos tomar posse desta declaração. Às vezes nós queremos determinar isso sobre a nossa vida, mas não é bem assim. Abacuque está no meio da adversidade. Abacuque está sofrendo, ele está sentindo na sua carne as angústias do momento. Mas Abacuque sabe a quem clamar. Aleluia! Abacuque sabe a quem clamar. Abacuque tem um Deus dos céus que ouve a sua voz.
Aleluia. Abacuque se queixa porque, de acordo com a sua visão, Deus não estava lhe respondendo. Ele não percebe a resposta de Deus, mas Deus está ouvindo. Abacuque clama a Deus e de repente Deus resolve responder a Abacuque. E diz a Abacuque: eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E eu já tenho determinado coisas que você não sabe, mas já estão determinadas para acontecer. E Deus fala com Abacuque: eu irei suscitar a nação que virá do norte. E a nação que virá do norte vai levar este povo para o cativeiro. Quando Abacuque ouve a resposta de Deus, no capítulo 2, Abacuque ergue ainda a sua voz e diz: Deus, mas este é o teu povo. Tudo bem que o teu povo está cometendo impiedades, mas o Senhor vai levantar uma nação ímpia para oprimir o seu povo. E Deus diz: calma, Abacuque, eu também tratarei com aquela nação. O que Deus está mostrando para Abacuque é que Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Nós não podemos nos esquecer que Deus ainda está no controle. Isaías no capítulo 6 ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías está dizendo: eu vi o Senhor e ele estava sentado no trono. Ou seja, quem está sentado no trono ainda domina. Quem está sentado no trono ainda tem o controle. Quem está sentado no trono ainda tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Deus diz a Abacuque: eu tenho controle, eu vou tratar. Então Abacuque se consola com isto. Se você ler o livro de Abacuque, que são só 3 capítulos, Abacuque sai do capítulo 1 de um momento de desesperança, de angústia, que talvez muitos de nós estamos vivendo neste momento. E ele vai para até o capítulo 3. Então chega no capítulo 3, ele ouve as declarações de Deus. São declarações alarmantes. São declarações que realmente moveram a alma de Abacuque. E então Abacuque diz: eu tenho ouvido as tuas declarações. Glórias a Jesus. Porque no meio das circunstâncias adversas, nós podemos ouvir as declarações de Deus. Abacuque está dizendo: é possível, em meio à calamidade, ouvirmos o que Deus declara. E ele diz: tenho ouvido as tuas declarações. Eu me sinto alarmado, mas eu tenho ouvido o que o Senhor declarou. Ele diz: eu estou alarmado. E ele vai dizer no versículo 3, Deus veio de Temã, do Monte Parã. E ele está fazendo uma alusão ao lugar onde Deus se manifestou a Moisés com grande glória. E ele está mostrando que Deus vem do mesmo jeito. Ele está mostrando que Deus tem todo o domínio, que Deus tem todo o poder. Ele fala que os montes se estremecem à presença do Senhor. Mas quando chega no versículo 16, Abacuque diz: ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. Aleluia. Que o nosso íntimo só se comova com aquilo que Deus fala. Que o nosso íntimo ainda se comova com a voz de Deus aos nossos corações. O salmista no Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor despedaça o cedro no Líbano. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz saltar o Líbano e o Sirion como bois selvagens. E agora Abacuque diz: eu ouvi a tua voz e o meu íntimo se estremeceu.
que o nosso íntimo se estremeça pelo que Deus fala. Que nós sejamos uma igreja madura, que nós sejamos uma igreja inteligente, que o nosso íntimo não se comova pelo que a mídia propaga, que o nosso íntimo não se comova com falácias, que o nosso íntimo se comova com a voz de Deus. Você tem a palavra e tem o conhecimento que muitos não têm. Aleluia! Estranha-me o fato que nesses dias muitos crentes começam a veicular notícias sem fundamentos. E alguns me mandam algumas notícias perguntando: o que é que o senhor acha disso? Eu fico com a palavra. Eu fico com o que a palavra diz. Mateus, Jesus nos disse a partir do capítulo 24 que haveria um dia chamado princípios de dores. Estamos vivendo esses dias, mas a igreja do Senhor se alegra, porque está chegando o dia final da igreja. E Abacuque diz: eu ouvi, o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Os meus joelhos vacilaram. E olha o que Abacuque diz: pois em silêncio devo aguardar, devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que veio sobre nós. Abacuque está nos dando um princípio para dias de dores. Abacuque está nos dando um princípio para dias de calamidades. Em silêncio devo aguardar. No silêncio de Deus Ele trabalha, mas no nosso silêncio nós vemos Deus trabalhar por nós. No silêncio de Deus Ele trabalha. No nosso silêncio não somos nós que trabalhamos. No nosso silêncio nós confiamos no que Deus tem para fazer. Aleluia! Será que não é tempo de silenciarmos? Será que não é tempo de calarmos a nossa voz e erguermos os nossos pensamentos a Deus? Clamar a Ele, buscar pela sua presença. Abacuque diz: eu vou ficar em silêncio e eu vou aguardar. E então Abacuque vai nos ensinar alguns fundamentos do seu contentamento. Fundamentos do contentamento de Abacuque. É possível sentir contentamento em meio à adversidade? É possível se contentar em Deus diante de circunstâncias tão adversas? A nossa geração está vivendo o que nunca vivemos, nem a geração dos nossos pais. Mas é possível ter contentamento? É possível ter contentamento em Deus, meus queridos. Abacuque vai nos dar quais são os fundamentos do seu contentamento. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça. Abacuque está dizendo: eu não sei o que vai acontecer. Possivelmente a figueira ainda estava florescendo, mas ele sabia que ela deixaria de florescer, porque o que Deus tinha falado eram coisas alarmantes. Aí ele diz: ainda que a figueira não floresça. É como se Abacuque estivesse nos ensinando: ela ainda está florescendo, mas ainda que ela deixe de florescer, aleluia, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a vide não produza, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, Abacuque está olhando para a terra
E ele está deixando claro que pode acontecer uma calamidade, que será um retrato do distanciamento de Deus. Porque todas as vezes que a terra deixava de produzir, era sinal de que o povo estava se distanciando de Deus. Isso porque Deus prometeu a Israel que se eles fossem fiéis, eles comeriam o melhor da terra. Oh, meus queridos, quanto distanciamento de Deus nós estamos vendo. Quanto distanciamento da verdade. Pessoas que zombam do Evangelho. E eu sempre tenho dito que nós não precisamos defender o nosso Cristo. Jesus não precisa de ninguém que o defenda. Nós temos que defender a nossa fé. Celebrar a nossa fé. Mas é tempo de todos perceberem que o nosso Deus ainda tem o domínio e Ele tem o controle. Abacuque está dizendo ainda que todas estas coisas aconteçam. Ainda que os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não haja gado. O retrato que Abacuque traça para nós, o quadro que Abacuque desenha, é um quadro de intensa calamidade. Ele está dizendo: a nação será tomada por uma calamidade que ninguém vai suportar. Eu não estou aqui para profetizar a tragédia, até porque estamos orando, intercedendo por nossa nação, pelo mundo, por nosso estado, pela nossa cidade, e cremos que muito breve tudo isto vai passar. Mas Abacuque está dizendo: ainda que o quadro seja pior, ainda que as coisas fiquem de um jeito que ninguém imagine, todavia, ele está dizendo: a minha fé não está no florescer da figueira. A minha fé não está no surgimento do fruto da vide. A minha fé não está no produto da oliveira. A minha fé não está no mantimento, naquilo que o campo produz. A minha fé não está num grande rebanho de ovelhas ou num grande rebanho de gados. A minha fé está além destas coisas. A minha fé vai sobrepujar, ela vai além de tudo isso. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque nos vai dar o fundamento, ou os fundamentos do seu contentamento, nos versículos 18 e 19. O que é contentamento? Contentamento é um estado de quem está contente, satisfação, gozo, alegria, júbilo. Contentamento não é só uma alegria, porque nós podemos nos alegrar, mas não sentir contentamento. Contentamento é quando nós somos preenchidos, enriquecidos, locupletados com só aquilo que Deus pode dar, ou com aquilo que só Deus pode dar. Aleluia! Contentamento é quando mesmo diante das angústias, a nossa alma se alegra no Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ontem eu estava ouvindo uma música que a gente conhece muito, muito cantada pelos nossos jovens, quando diz: este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito, tua vontade em mim. Isto é ter contentamento. Enquanto a gente se desespera, arranca os cabelos, a igreja do Senhor Jesus, mesmo num tempo de quarentena, pode se alegrar na presença de Deus e pode dizer: tu és o meu respirar, tu és a minha alegria, tu és a minha força, tu és a minha vida, tu és o meu prazer, tu és o meu sustento, tu és a minha salvação, tu és a minha paz, tu és a minha segurança, tu és o meu Deus. Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Enquanto estávamos aqui cantando desde os hinos da harpa cristã, sentindo a presença de Deus, é lógico que nós que estamos aqui no templo sentimos a presença, sentimos a falta da casa cheia. Como é bom ver aqui nas segundas-feiras, principalmente, os jovens se alegrando, gente levantando as mãos, gente ficando de pé, glorificando a Deus. Isso nos faz falta, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que todos nós que aqui estamos sentimos a falta disto. Como vocês nos fazem falta no templo. Mas como é bom quando nós sentimos a presença de Deus nos envolver. Aleluia, aleluia. E hoje nós experimentamos aqui e temos a convicção aqui no templo sede da ADBETIM, que não é o número de pessoas que atrai a presença de Deus, é o que Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Repito, vocês nos fazem falta nesta casa, mas nós sentimos a glória de Deus. A glória de Deus está permeando esta casa, envolvendo este lugar, aleluia. A presença de Deus, isto aqui, nós não glorificamos a Deus aqui, não é porque estamos online, é porque a presença de Deus está nesta casa. Oh, que vontade que esses dias passem depressa para ver esta casa de novo cheia e crentes sendo sacudidos pela presença de Deus, envolvidos pela glória de Deus, cheios da unção de Deus, e dizermos como Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor. Nós temos o fundamento da alegria. A nossa alegria não está fundamentada no homem. A nossa alegria não está fundamentada nas circunstâncias. Abacuque diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu sei que não está fácil. Eu sei que não está. Eu disse há 2 dias atrás que só de ficar dentro de casa sem poder sair é ruim. Mas Deus tem alegria para a tua vida. Deus tem alegria para a tua casa. Em nome de Jesus, receba a alegria de Deus aí agora, onde você está. Receba a alegria de Deus como você está. A palavra de Deus é fonte de alegria. Aleluia, aleluia. Jeremias disse assim: achando as tuas palavras, logo as comi, e foram como gozo e alegria para o meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor dos exércitos. Abacuque está nos dando o fundamento do seu contentamento. O primeiro fundamento é o fundamento da alegria. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque nos dá o segundo fundamento do seu contentamento: exultarei no Deus da minha salvação. Este é o fundamento da satisfação. Exultar. Exultar é quando nós somos plenamente satisfeitos, quando nós nos alegramos completamente. Abacuque está dizendo: eu me alegrarei no Senhor, mas eu vou exultar no Deus da minha salvação. Me chama a atenção que Abacuque não diz assim: eu vou exultar no Deus de Israel. Ele não diz: eu vou exultar no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não. Ele usa um pronome pessoal. Ele me faz lembrar o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo: o Senhor é pastor de Israel. O Senhor é pastor do mundo inteiro, mas Ele é o meu pastor.
Davi está dizendo: Ele é meu, Ele se preocupa comigo. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? O nosso Deus é um Deus de individualidades. Não de individualismo, mas de individualidades. Deus trata com toda a sua igreja. Deus olha para toda a sua igreja. Mas Deus se importa só com você. Aleluia. Deus se importa só com você. Entenda que Jesus nesta noite está preocupado só com você. Que você faça como Abacuque: eu tenho um Deus que me salvou. Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que salva Israel. Ele é o Deus que salva o seu povo. Mas Ele é o Deus que me salva. Aleluia. Ele é tão poderoso, Ele é tão glorioso, e Ele tem tanta soberania, que os deuses do panteão grego, acreditava-se na Grécia que era preciso adorar vários deuses para que cada deus pudesse atender a humanidade em uma necessidade, em uma circunstância, em uma diversidade que a humanidade atravessasse. Mas o nosso Deus não está no panteão grego, porque Ele não é Deus de uma circunstância, Ele não é Deus de atender uma necessidade, Ele é Deus do mundo inteiro. A Bíblia diz que os seus olhos contemplam os fiéis da terra. Ele é o Deus para toda hora, Ele é o Deus para todo o tempo. Ele é tão soberano que Ele consegue entender a oração de todo mundo em um mesmo instante e saber o que cada um precisa. Este é o Deus da igreja. Oh, aleluia, aleluia. Mas Abacuque diz: exultarei no Deus da minha salvação. Ele nos dá o terceiro fundamento do seu contentamento. Versículo 19, a parte A, ele diz assim: Jeová, o Senhor, é a minha força. Algumas versões diz: Jeová, o Senhor, é a minha fortaleza. Isso porque, nas palavras de Abacuque, Jeová, o Senhor, é tanto a nossa força quanto a nossa fortaleza. Ele é a nossa força porque nos fortalece. Ele é a nossa fortaleza porque nos esconde. Ele é a nossa força porque Ele nos ergue. Ele é a nossa fortaleza porque nos protege. Ele é a nossa força porque Ele nos mantém. Mas Ele é a nossa fortaleza porque Ele não vai nos abandonar. O salmista no Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, pelo que não temeremos. Ele é a nossa força. Ana, esse texto de 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 me chama a atenção. Quando Ana concebeu e deu à luz a Samuel, Ana orou, ela faz um cântico. Leia depois o capítulo 2 de 1 Samuel. Ela faz um cântico ao Senhor. Ela adora o Senhor porque o Senhor lhe ouviu. Porque o Senhor lhe abriu a madre. Porque o Senhor lhe concedeu um filho. E neste cântico de Ana, tem uma coisa que me chama a atenção. Ana diz assim: no Senhor a minha força está exaltada. Ana está dizendo: no Senhor a minha força se torna maior. Eu sei que às vezes nós percebemos, e você pode estar pensando: pastor, mas eu tenho tão pouca força. Eu sei, eu também tenho. Eu digo que uma das piores coisas para nós é admitir fraqueza. E o homem que foi a pessoa mais importante no cristianismo depois de Cristo, na vida da igreja primitiva, o apóstolo Paulo, o maior missionário da igreja primitiva, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo teve que reconhecer. Ele disse assim: eu tenho fraquezas, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Entenda que as nossas fraquezas são uma oportunidade para o aperfeiçoar do poder de Deus.
Aleluia. E eu aprendi que Deus não está buscando gente forte, até porque Jesus Cristo diz: eu vim buscar, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, às vezes, a mídia, o mundo que nós vivemos, nos diz que a gente tem que ser forte, a gente tem que ser o melhor, mas aqui não. Aqui é o lugar onde o fraco tem vez. Aqui é o lugar onde aquele que não é, passa a ser. Aqui é o lugar onde o pequeno se torna grande. Aqui é o lugar onde a nossa força, que é pequena, no Senhor, ela é exaltada. Ana disse: no Senhor, a minha força é exaltada. Não lute com as tuas próprias forças. Não dependa das tuas próprias forças. Aleluia. Aleluia. Não é pecado nós chegarmos diante de Deus e declarar as nossas fragilidades. Não é pecado nos debruçarmos diante de Deus e dizer, como o salmista no Salmo 139, tu me sondas, tu me conheces, de longe entende os meus pensamentos, ainda a palavra nem me chegou à boca, e tu já sabes o que eu irei dizer. Eu fui formado diante de ti. Quando o salmista fala disso, quando Davi fala disso, ele diz: olha, cada célula que é sendo formada iam sendo anotadas no teu livro. Ele está dizendo: o Senhor sabia como o Senhor estava me formando. Aí ele diz: sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos e guia-me por caminhos eternos. É tempo de cairmos diante de Deus, de joelhos e com a boca no pó, e dizer: socorre-me, ajuda-me, eu preciso de ti, eu dependo de ti. É hora da igreja clamar dizendo: eu dependo de ti. Aleluia. Por muitos anos, e eu sei que é motivo de nós nos alegrarmos, mas por muitos anos nós batemos no peito dizendo que somos o maior movimento pentecostal do mundo, e eu sou feliz por isso. Sou filho de assembleianos, sou gerado pelo pentecostalismo brasileiro, mas é tempo de pararmos de batermos no peito e acharmos que somos bons e cairmos diante de Deus dizendo: nós dependemos de ti, a nossa força está no Senhor, os nossos olhos estão em ti, o Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia. Abacuque está nos ensinando isso. Jeová, o Senhor, é a minha força, Ele é a minha fortaleza. Aleluia. Abacuque vai nos apresentar o primeiro fundamento do seu contentamento, fundamento da alegria. Eu me alegrarei no Senhor. O segundo fundamento do seu contentamento, fundamento da satisfação: exultarei no Deus da minha salvação. O terceiro fundamento, o fundamento da força: Jeová, o Senhor, é a minha força, Ele é a minha fortaleza. E Abacuque vai nos apresentar o quarto fundamento. O quarto fundamento do seu contentamento. Ele diz assim: Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque está dizendo o seguinte: eu viverei toda a realização de Deus para a minha vida. Este é o fundamento da realização. Abacuque está dizendo: eu não vou morrer frustrado. Não, a minha vida não vai passar por acaso.
eu me realizarei. O que é se sentir realizado? O que é se sentir realizado? Permita-me exemplificar a partir de um testemunho pessoal. Há mais de duas décadas atrás, eu me incluí na corporação da Polícia Militar em Minas Gerais. E eu fiz um plano de carreira. E dentro do plano de carreira eu tinha um projeto. Agora em dezembro do ano passado eu consegui atingir o ápice do plano de carreira que eu fiz. Eu consegui chegar onde queria. Deus nos conduziu. Deus nos levou. E agora, quando eu estou partindo para o último ano de serviço ativo, eu tenho satisfação e me sinto realizado. Porque a graça de Deus repousou sobre a minha vida. Aleluia! Quando veio a minha promoção, eu disse Deus, e Deus fez de um jeito que só quem sabe consegue entender que foi Deus me dizendo: sou eu quem faço na tua vida. Então quando Deus fez, eu disse Deus, obrigado, mas eu me sinto realizado. É isso que Abacuque está dizendo. Deus pode te dar satisfação e te fazer sentir uma pessoa realizada. Deus não quer só a nossa vida espiritual. Deus não quer só a nossa adoração. Deus nos quer por inteiro. E por nos querer por inteiro, Ele age na nossa vida também por inteiro. O problema é que em algumas áreas da vida nós não confiamos inteiramente a Deus. Mas quando nós confiamos todas as áreas da nossa vida inteiramente a Deus, Deus é capaz de nos dar realização. Eu nunca vi ninguém se arrepender de ser crente. Eu nunca vi ninguém falar: eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu me converti a Cristo, mas não era bem o que eu pensava. Nunca vi. Até porque a Bíblia diz que Deus pode fazer muito mais do que pedimos e além daquilo que pensamos. Então Deus é um Deus de plenitude, Deus é um Deus de satisfação, Deus é um Deus de realização. Quem sabe esses dias de Covid-19, esses dias de coronavírus, esses dias de quarentena servirão para você compreender que Deus pode te dar aquilo que você não conseguiu na sua vida, pelo teu próprio esforço, pela tua própria vontade. Deus é um Deus de satisfação. Em nome de Jesus, eu profetizo satisfação para a igreja do Senhor Jesus. Eu profetizo realização para os nossos filhos. Sem dúvida estamos preocupados. Faculdades fechadas, escolas também. Muitos com medo de perder o emprego depois de toda essa quarentena. Mas em Deus nós temos realização. Aleluia. Em Deus, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, eu sempre digo que Deus é perito em recalcular rotas. Deixa eu te fazer entender de uma forma bem prática. Quando você sai de casa ou de qualquer lugar e vai a um destino que você não conhece, aí você pega o GPS, o aplicativo de GPS, seja qual for, hoje do celular, e coloca o endereço destino. E então o GPS traça uma rota para você. Ele te dá inclusive o tempo de percurso, a hora que você vai chegar. E aqueles que estão atualizados, ele te fala de alguns percalços que podem acontecer no caminho. Então você parte. Mas nós podemos perder a rota.
Nós podemos perder a rota, talvez por uma falta de atenção, por um erro. Ou podemos perder a rota por uma circunstância alheia à nossa vontade. Por uma via que está interditada, por um acidente que acaba de acontecer. Por um desvio que foi necessário por algum motivo. E então quando a gente se desvia da rota, automaticamente o GPS diz, recalculando rota. Se a gente não tirar o endereço, se o destino permanecer o mesmo que você erre, o GPS vai dizer, recalculando rota. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez algumas circunstâncias aconteceram na sua vida que te fizeram perder a rota que Deus traçou. Mas em nome de Jesus, se você mantiver o endereço, se você mantiver o seu destino, pastor, que destino? Eu chamo esse destino de manter o nosso coração em Deus. Se nós mantermos o nosso coração em Deus, é isso que precisamos. Deus vai recalcular a rota. Quem sabe esse tempo de quarentena é um tempo de Deus recalcular a rota para muita gente que tinha se perdido por qualquer motivo, por qualquer circunstância. Mas neste tempo de quarentena, Deus está recalculando rota para muita gente. Deus está nos trazendo de volta a pensar, a refletir, a ter tempo que a gente não tinha. Lembra do tempo de cultuar, que muitas vezes você falou que não tinha, agora você tem. Deus está recalculando a sua rota. Aleluia. Eu quero profetizar que aquilo que será tragédia para o mundo, para a igreja, será um tempo de bênção, um tempo de Deus nos pôr no trilho de novo, um tempo de Deus nos trazer para a comunhão de novo, aquela comunhão íntima. Aí Abacuque vai nos dizer, ele fará os meus pés como os das cervas, ou como os das corças. Ele me fará andar nas alturas, ele me fará andar altaneiramente. Abacuque está dizendo, com Deus eu terei realizações. Ah, se o mundo inteiro soubesse disso. Ah, se todos entendessem que quando nós estamos em Cristo, nós podemos viver realizações que não vivemos se não estivermos, ou que não viveremos se não estivermos. Porque em Cristo nós estamos ligados de volta ao Pai, que é a nossa origem. Em Cristo a imagem e semelhança de Deus está sendo restaurada novamente, e nós podemos ter contentamento. Abacuque nos dá 4 fundamentos do seu contentamento. Agora, se você ler e estudar Abacuque, você vai entender a preciosidade disto. Um homem que está desanimado, desestimulado, um homem que está vendo tanta destruição, tanto problema, e está desesperado. No capítulo 1, ele encerra o seu livro dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado. Se Abacuque tivesse hoje, ele diria, ainda que a quarentena termine amanhã, ainda que a quarentena ainda perdure por dias, ainda que o coronavírus chegue na minha casa, ainda que ele atinja de alguma forma os meus familiares, uma coisa é certa, todavia, aleluia, todavia, de um jeito ou de outro, eu exultarei, eu me alegrarei no Senhor, fundamento da alegria. Exultarei no Deus da minha salvação, fundamento da satisfação. Jeová, o Senhor, é a minha força, fundamento da força, Ele é a nossa fortaleza. Ele fará os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas, fundamento da realização. Oh, aleluia! Alegre a tua alma,
Alegre-se no Senhor. Ele está com o seu povo. Haja o que houver, o Senhor está conosco. As mãos do Senhor não estão encolhidas. Os seus olhos não estão obscurecidos e nem os seus ouvidos agravados. Aleluia. Ele é o Deus da igreja. Eu estou crendo. Daqui uns dias. Eu imagino, pastor Neemias, que quando liberar tudo isso, a gente pode fazer uma festa. Uma festa. Sabe aqueles cultos de inauguração de templo? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que voltar, aleluia, fazendo como o salmista: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe a sua prole. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aleluia. Nós vamos ser diferentes depois desta quarentena. Aleluia. Você vai ser diferente depois desta quarentena. Depois dessa reclusão, você vai ser diferente, em nome de Jesus. A tua casa vai ser diferente, a tua vida vai ser diferente, a tua família vai ser diferente. Eu sei que muitos estão com medo, como eu disse, do emprego, estão com medo de muitas coisas, mas confie no Senhor, em nome de Jesus, que você possa na tua casa e agora declarar a tua confiança em Deus. Isso não é determinismo espiritual, isso não é teologia da prosperidade e nem evangelho da confissão positiva. Isto é fé, é nós declararmos: a minha fé está no Senhor e eu não abro mão dele. Aleluia. 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 Que a bênção de Deus esteja sobre o seu lar. Que você seja como o Abacuque dos dias odiernos. Aleluia. Que Deus te faça ver as coisas. Que Deus abra os nossos olhos, irmãos. Que Deus nos faça como igreja ver como Ele vê, ouvir como Ele ouve, pensar como Ele pensa. Eu sei que isso vai trazer um desespero, mas nós já temos a receita de Abacuque. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Ele fará os meus pés como os das servas. Ele me dará realização. Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido. Creia nisso. De ti eu cuido. Ele cuida de ti. Descansa. Comece a sorrir. O que eu tenho é
bem melhor. Fecha os teus olhos aí. Pois só eu sei do amanhã. Fecha os teus olhos aí na tua casa. Então recebe o abraço, porque da tua vida cuida o nosso Deus. Quem sabe você está distanciado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você não pode vir ao templo nesta noite, mas está ouvindo os louvores, esteve ouvindo os louvores e a palavra, e nesta noite você quer retornar aos caminhos do Senhor. Nesta noite você quer se entregar a Jesus. Nesta noite você quer dizer: eu confio em Ti, eu confio no Senhor, eu vou confiar no que o Senhor está falando, porque o que o Senhor fala é melhor. Aleluia. Aí na tua casa agora, aí no teu lar, ou no trabalho onde você está, seja onde você estiver participando desta transmissão, entenda que Jesus cuida de você. O que Ele tem é melhor, o que Ele tem é bem melhor. Ele é o Deus da tua vida, Ele é o Deus da tua casa, Ele é o teu Senhor. Nessa noite Ele vem ao teu coração, Ele vem à tua casa. Aleluia. Você tem certeza que o que Ele tem é bem melhor? Aleluia. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe. Você quer receber esse abraço? Você quer se render a Cristo como seu Salvador? Faça isto aí agora. Faça isto aí agora onde você está. Aleluia. Eu creio pelo poder da palavra que enquanto estamos aqui cultuando, Jesus está salvando agora. Aleluia. Se você puder, no lugar onde você está, dobrar os seus joelhos diante desta transmissão que você está vendo. Se você não puder dobrar os seus joelhos, assentado, quem sabe você está no leito do hospital, mas Jesus chegou mais uma vez. Ele chegou mais uma vez dizendo: eu cuido de ti. Ainda que você não entenda o que Ele tem é bem melhor. Receba Jesus nesta noite. Se renda a Cristo nesta noite. Ele é o teu Senhor. Quem sabe a tua casa não sentia mais a alegria do Espírito de Deus. Eu profetizo nesta noite a alegria de Deus voltando ao seu lar. Ele cuida dos seus. Senhor, em nome de Jesus, eu creio agora, Pai, que onde essa nossa transmissão estiver alcançando, nos lugares mais longínquos, onde este culto estiver chegando de forma online, aleluia, eu creio na atuação do Teu Espírito. A nossa atuação aqui hoje é online, mas a atuação do Teu Espírito não, porque Ele é Deus onipresente. E eu creio que Ele está agora neste leito de hospital. Eu creio que Ele está agora aí no trabalho onde esta pessoa está nos assistindo. Eu creio que Ele está agora no lar, na casa de cada um dos Teus filhos. Aleluia. E em nome de Jesus eu profetizo salvação agora. Salvação agora. Salvação agora. Que nós recebamos, Senhor, mensagens nos avisando que receberam a Cristo como Salvador, sentindo a presença do Senhor mesmo neste culto online. Em nome de Jesus, salva agora, restaura agora, cura agora, renova agora, muda a circunstância agora, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra, tomamos posse da Tua palavra, deste Evangelho que é poder de Deus para salvar aquele que crê. Aleluia. Creia nisto, creia. Receba a paz de Deus, receba a graça de Deus na sua vida, no seu lar, sabendo, não se esqueça que o que Ele tem, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do
amanhã, então recebe o abraço meu, pois da sua vida cuido